Então, super bom dia. Primeiro, fico muito grato e honrado por estar em tão boa companhia. As pessoas que me precederam aqui trouxeram contribuições maravilhosas, algumas delas, inclusive, já imediatas para a minha vida, como é o caso do Guilherme. Cadê o Guilherme? Ali o Guilherme, está ali na minha frente. Amanhã eu já estou, aliás, hoje, saindo aqui, já vou baixar, porque é uma dor minha. É uma dor minha. Realmente, o que acontece nessa cidade? A gente sempre fica pensando, né? O que está acontecendo em Porto Alegre? Não sei de nada. Então, a tua fala já vai resolver uma dor imediata. Eu vim falar para você sobre liderança. Eu trabalho com liderança exclusivamente desde 2011, exclusivamente com esse tema. E eu tenho tido a oportunidade de sentir na minha vida, na minha rotina profissional, qual é a dor dos empresários, dos empreendedores, dos gestores de empresas de pequeno, médio, grande porte, no dia a dia, na rotina. O que eles realmente enfrentam? Eu quero começar a minha fala aqui com vocês, quando a gente vai falar de impacto da liderança, e é bem nesse cenário corporativo que eu falo, com uma informação, uma provocação. Não sei se você conhece esse dado, mas 84% das pessoas, isso é uma pesquisa que não é tão atual, não é desse ano, mas esse dado é alarmante. 84% das pessoas que pedem demissão alegam que o principal motivo da sua saída da empresa é o mau relacionamento com o seu chefe. Não é o salário. Não é o salário. É o relacionamento. E aí vem a minha questão. Se o chefe é o causador de tanta desgraça na vida do ser humano, por que nós simplesmente não demitimos os chefes, os líderes, e ficamos só com os funcionários, que são as pessoas que fazem o trabalho, que entregam os resultados, que fazem o serviço? Essa questão, por mais singela que possa parecer, ela é como aquela questão lá do Newton que pensa, por que será que a maçã cai? A minha questão que eu quero trazer para vocês, e que eu sempre faço nos treinamentos de líderes, é: por que uma empresa precisa de um líder? Para que serve esse negócio? Qual é o propósito de existir uma liderança dentro de uma organização? Será que as pessoas sozinhas não seriam capazes de fazer o que deve ser feito, o que precisa ser feito? Precisa de ter alguém ali garantindo isso, dando o norte, observando o trabalho, orientando, desenvolvendo, incentivando o ser humano a fazer simplesmente o que deveria ser feito? Por que precisa dessa figura? É uma pergunta essencial. Quando eu faço essa pergunta nos treinamentos, as respostas são essas que eu acabei de dar. As pessoas dizem: bem, uma empresa precisa de líder, porque se deixar o pessoal solto, as coisas não acontecem. Quer dizer que o pessoal não faz o que deve ser feito? Não, tem gente que não faz. E aí tem muita briga. Aí o líder tem que ficar lá fazendo o papel da mamãe, que fica dizendo: não briga com o irmãozinho, né? Não briga com o coleguinha. A questão de fundo que a gente tem que refletir é: por que raios precisa ter alguém zelando por isso? Bem, para responder essa pergunta, eu quero compartilhar. Estou assistindo uma série agora na Netflix chamada Better Than Us. É uma série russa. Alguém está assistindo, não? Essa série? Better Than Us. É uma série que fala sobre o tema central, fala sobre essa discussão do robô substituindo o trabalho humano. Esse é o ponto central da série. Até que ponto a inteligência artificial, os robôs, serão capazes de mimetizar as emoções humanas e serão capazes de entender as emoções humanas e poder reagir a partir disso, coisa que só o ser humano consegue entender e faz. Esse é o ponto central da série. Bem, meus amigos, robôs não precisam de liderança, porque robôs, eles funcionam e operam a partir de comandos e controles. Esses são os robôs. Essa é a máquina. Se você colocar um comando, se você tiver controle, você tem desempenho e você tem
Resultados. Ora, seres humanos são diferentes. Seres humanos não operam apenas com comandos e controles, sim ou não? Não, né? Seres humanos são providos de algo que as máquinas não têm. E esse algo que nos diferencia chama-se autoconsciência, que na sua natureza mais profunda traz consigo vantagens e desvantagens. A autoconsciência, por exemplo, nos dá capacidade de criar, nos dá capacidade de sonhar, nos dá capacidade de pensar em soluções inovadoras, nos dá capacidade de ter aspirações, né? Muitas capacidades são típicas humanas pela nossa autoconsciência. Só que a autoconsciência, ela não vem pronta. O indivíduo não vem autoconsciente para trabalhar na empresa. Nós vamos de uma situação humana, onde nós temos, num lado do espectro, uma autoconsciência tão baixa que nós somos totalmente dependentes, assim como uma criança que não tem grande autoconsciência e ela é totalmente dependente dos seus pais para absolutamente tudo. No outro lado desse mesmo espectro, onde a gente tem de um lado então a total falta de autoconsciência, portanto total imaturidade, nós temos do outro lado a total autoconsciência, a total o protagonismo, e aí entra realmente o papel da liderança, onde se espera que o líder seja autoconsciente. Aí a gente resgata a fala do nosso colega Muki, é isso? Não, também. Que falou sobre autoconhecimento, sobre propósito, né? Sobre a importância da autoconsciência. Então a gente resgata que o líder dentro de uma organização deveria ser o ser mais autoconsciente, porque ele é que vai ter que ser o domador dos egos. O líder, portanto, tem duas grandes missões. Como ser humano não vem pronto para a empresa, e ele vem dentro dessa escala onde eu sou totalmente dependente para totalmente independente ou interdependente, totalmente imaturo, por outro lado que eu sou completamente maduro e protagonista do meu próprio comportamento. O líder é que faz esse trabalho de condução. Então, o que é o papel do líder? Por que a empresa precisa de líderes? Porque o líder, ele deve trabalhar em dois princípios o tempo todo. Ele deve zelar por dois princípios. Esses dois princípios são inegociáveis. Esses princípios são cooperação e convergência. A Gallup lançou agora, nesse ano, um livro chamado It's the Manager, onde eles através de pesquisas, comprovam que o líder, ele tem dois traços que são inegociáveis. Ele tem que ser o cara que mais coopera e o cara que mais converge. O cara que mais faz cooperar e o cara que mais faz convergir. Eu vou traduzir agora para vocês isso numa linguagem bem popular. Quando o liderado vem para a empresa, que ele não está ainda no seu nível máximo de maturidade, portanto de protagonismo e independência, ele é levado por movimentos egóicos. E esses movimentos são justamente a falta de cooperação e a falta de convergência. O que é a falta de cooperação? É quando eu tenho alguém que eu lidero o meu barco, eu estou ali, e eu tenho alguém que entra no barco, mas não quer remar. Ele não quer cooperar, ele não está disposto a fazer o trabalho, de se esforçar à altura daquilo que lhe é cabido. Então essa falta de cooperação, também chamada de corpo mole, é um dos traços característicos da imaturidade do ser humano no ambiente de trabalho. E este é um ponto elementar que qualquer líder deve zelar. Ninguém que entra no meu barco fará apenas peso e não remará. Todos estão aqui para contribuir, de alguma forma. Né? Aí nós vemos comportamentos imaturos, egóicos dentro do ambiente de trabalho, onde o colaborador ele dá manda aquela cartinha lá, como é que é o nome daquilo? Atestadinho, manda atestadinho, dizer que, né, que não pôde trabalhar, é mentira. Isso, o que eu estou fazendo? Olha, é o seguinte, hoje eu não estou afim, eu vou ficar em casa, então alguém vai trabalhar por mim, alguém vai remar por mim. Isso é falta de cooperação. O bom líder está super atento a isso e ele tem que despertar no seu liderado o sentido de não, todos estamos aqui para cooperar. Então essa é uma missão e é um traço inegociável, segundo a Gallup. São só dois, tá? Só dois.
que são inegociáveis. Um deles é cooperar, o líder deve cooperar e fazer cooperar. Atenção, quando eu falo cooperar e fazer cooperar, eu estou falando de algo que foi dito já no início aqui. O líder tem que entender a interconexão entre a satisfação de todas as partes interessadas no negócio, portanto, todos os stakeholders. Cooperar significa eu com a minha equipe com outro departamento da empresa, a nossa empresa com a sociedade, o nosso cliente, o meio ambiente. Então, isto é cooperar. Cooperar não é apenas nós enquanto equipe, nós enquanto time de vendas. É o quanto o nosso trabalho impacta todo o sistema humano, toda a vida humana. Então, isto é cooperar. Tá? Então, entra nesse cálculo o meio ambiente também. Segundo ponto, pessoal. Convergência. Um líder deve convergir e fazer convergir. Enquanto eu falei de corpo mole, que é a falta de cooperação, agora falo de cabeça dura. Que é a falta de entendimento de que, se eu estou no barco é para remar, beleza, eu estou remando. Mas tem gente que rema para o lado que quer, não para o lado que o barco tem que ir. É a falta de convergência. E o líder deve zelar pela convergência. Ele deve dizer, pessoal, todos que estão aqui para remar. E nós vamos remar juntos. Nem que a gente mude o rumo, mas se a gente mudar, vamos remar todos juntos para algum lugar. Então, a convergência. Trabalhar em prol de uma missão, onde todos contribuem, onde nós temos capacidade de gerenciar os conflitos, é uma das grandes missões de um líder dentro do ambiente de trabalho. Um bom líder, ele é um adestrador, digamos assim, de egos, onde ele precisa estar o tempo todo fazendo cooperar e fazendo convergir. Muito bem. Dito isso, agora o que os estudos falam? Toda empresa busca resultado. Aqui eu coloquei um símbolo econômico financeiro, a colega aqui quase teve um chilique, mas resultado eu quero dizer que é valor. Tá? Eu coloquei um símbolo que eu tinha que colocar um ícone de alguma coisa, a gente entende resultado. Mas gerar valor. A empresa tem que gerar valor para os seus acionistas, tem que gerar valor para a sociedade, ela tem que ser uma empresa capitalista consciente. Sou apoiador total da ideia. Só que para isso nós precisamos de desempenho das pessoas. O ser humano, o desempenho humano, como eu disse, ele tem uma variação do ego. Eu posso querer mais ou menos desempenhar. Então, a variável do desempenho que mais impacta o desempenho das pessoas naquilo que faz, da tríade da competência, onde a gente diz que a competência é saber e querer fazer, o famoso chá, lembra do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. A variável que mais impacta no desempenho humano no trabalho é aquilo que só o ser humano tem, que é a vontade. Como eu disse, máquinas não têm coração. Máquinas, elas atendem a comando e controle. O ser humano tem o livre-arbítrio, a tal da escolha que se falou aqui. E tem gente que escolhe querer fazer, tem gente que escolhe fazer corpo mole ou pensar com a cabeça dura. Gente, para vocês entenderem o quanto o engajamento impacta desempenho, a Gallup tem feito pesquisas há algumas décadas e a de 2016 mostra que o engajamento humano impacta, quando o engajamento é alto, nós temos essas diferenças aqui nesses indicadores. Por exemplo, nós temos uma redução de absenteísmo, aquela famosa cartinha, né, dizendo o atestadinho, né? Nós temos menos 41% de incidência de absenteísmo, menos 59% de turnover de rotatividade, nós temos aumento de 20% de produtividade, nós temos aumento de 21% de lucratividade nas empresas onde as pessoas trazem o coração junto. Onde eu escolho fazer parte, onde eu escolho cooperar e convergir. Não estamos falando, pois não? Você quer perguntar? Sim, são empresas de todos, principalmente são de grandes portes. Essa pesquisa é global. Vale super a pena ir na internet e dar uma olhada. Eles fazem um relatório bem robusto sobre esses dados aí. E essas variáveis são o seguinte, a gente pega o quartil superior da pesquisa e compara com o quartil inferior. Então, no quartil superior estão as empresas mais engajadas e no inferior as menos engajadas. E a diferença entre esses dois quartis exatamente são esses indicadores na pesquisa de 2016. Portanto, olha o quanto o engajamento faz a diferença. E quem é o maior responsável por engajar as equipes é o que eu estou falando desde o princípio. It's the manager, é o líder. A liderança, só para vocês terem uma ideia, esse primeiro dado que eu trago,
Segundo a Gallup, os pesquisadores dizem, o dado que mais nos impressionou nas nossas pesquisas de todos os tempos, o dado que mais nos faz pensar, é que um líder é capaz de influenciar em 70% a variação do desempenho do ser humano no trabalho. Olha, atenção esse dado. Atenção para esse dado. Um líder, um ser humano, ele é capaz de influenciar. Ele tem 70% de influência no engajamento da sua equipe. Seja esse engajamento para mais ou para menos. Então ele tem a mão de Midas, se ele faz um bom trabalho. Ele tem uma mão de outra coisa que começa com M, que quando ele faz um mau trabalho. Ele tem esse mão de Midas ou a mão de aquilo que vocês pensaram aí. 70%. E quando isso acontece, os dados, a cadeia que eu estou trazendo para vocês, acontece isso. Então esse é o nexo causal. Liderança gera engajamento, engajamento aumenta desempenho, desempenho traz resultados. E isso é benefício para todos os stakeholders, principalmente o colaborador, que é aquele que mais se impacta a sua vida, a sua escolha, 8, 10 horas, 12 horas por dia envolvido no trabalho, com alguém, por alguma causa. Então, pessoal, aqui fica a reflexão. Será que a nossa liderança está considerando o coração do ser humano ou a gente ainda continua vendo as pessoas como máquinas, como robôs? Fica aí a reflexão, muito obrigado e vamos continuar a nossa discussão. Valeu.